ouvintes! Para quem já conhece o podcast, sabe que eu sempre começo com Olá, au pairs e aventureiros, mas hoje vai ser um pouco diferente. Acredito que esse episódio possa alcançar pessoas que nem sabem o que é au pair, talvez um público ouvinte de true crime ou até mesmo curiosos. O meu nome é Carol Simone e o objetivo desse podcast é contar histórias que acontecem durante o intercâmbio de au pair. Eu vou começar explicando um pouco sobre o programa de au pair e já adianto que esse episódio não vai ser fácil. Eu vou falar sobre o caso Sophie Lyonnais, uma jovem au pair francesa que foi torturada e assassinada. Esse é um episódio bônus e bem diferente dos outros que estão aqui no podcast. Então já aviso que se você é sensível a esse conteúdo, fique atento aos gatilhos. O programa de au pair é um intercâmbio. Uma au pair é uma pessoa jovem, por jovem entenda entre 18 e 31 anos, morando no exterior com uma família local e cuidando das crianças dessa família em troca de acomodação, alimentação e um dinheiro semanal ou mensal que é chamado de pocket money, que traduzindo seria como mesada. Chamamos de host family essa família que vai te receber na casa deles. A palavra au pair é uma expressão francesa que significa au par ou igual. Tem a sua origem na ideia de paridade econômica entre os serviços trocados, ou seja, a au pair oferece o serviço de babá e às vezes de limpezas leves da casa, dependendo das regras de cada país, e a família oferece um quarto privado, comida e esse dinheiro que é como se fosse um salário. É bem mais baixo do que um salário normal, mas entende-se que há um equilíbrio econômico porque a família também paga por outros custos. Uma outra definição diz que entende-se que esse relacionamento entre a au pair e a família deve ser igual. A au pair seria como um membro da família, mesmo que temporário, ao invés de uma trabalhadora doméstica tradicional. Mas sabemos que na prática não é o que acontece. Muita gente só quer uma mão de obra barata, uma babá e faxineira, pagando pouco e tendo o respaldo da lei para pedir que trabalhe final de semana, ou que seja flexível, ou seja, estar disponível o tempo todo para quando precisarem. Enfim, existem infinitas histórias e discussões sobre isso. Inclusive, na Noruega, existe um documentário exibido em 2013 chamado Mestres e Servos, que examina os direitos das au pairs na Noruega e se concentra particularmente nos casos recentes de abuso e exploração contra algumas au pairs filipinas. Eu comecei a ver esse documentário e ele começa com uma au pair dizendo que ela não era autorizada a comer com a família na mesa de jantar. Olha, gente, esse episódio vai ser difícil. Não precisa nem ser au pair para saber que não se trata ninguém assim. Se você tem alguém trabalhando para você, no que quer que seja, é um ser humano e deve ser tratado com respeito. Fica aqui o meu total desprezo pelas madames que separam os copos que as empregadas podem usar, por quem obrigou as trabalhadoras domésticas a irem trabalhar em plena pandemia com a ameaça de demissão e por quem vai nas redes sociais dizer que quer alguém que faça tudo e até cate roupa do chão, mas $25 por hora é um absurdo, tá? O programa de au pair é vendido como um intercâmbio cultural, o que eu, pessoalmente, não concordo. Acho que é muito mais um intercâmbio de trabalho. Mas a intenção é que au pairs tenham a oportunidade de conhecer uma nova cultura, aprender uma língua local ou melhorar o inglês, por exemplo, conhecer novos lugares e pessoas. Isso parece muito interessante e atrai jovens de todos os lugares para ter essa experiência, que foi o que aconteceu com a Sophie. E, infelizmente, o sonho de um intercâmbio terminou de maneira trágica para ela. Sophie Lyonnais nasceu em 7 de janeiro de 1996 em Troyes, na França. Os pais dela, Catherine e Patrick, se divorciaram e ela morava com a mãe e o padrasto. A Sophie é descrita pela família como educada, gentil e muito amorosa. Ela era tímida e mais quieta, até um pouco ingênua, sabe? Mas a sua mãe diz que ela odiava ver sofrimento e injustiça e fazia parte da luta pelo fim de crueldade com animais. Ela fez um curso na área de educação infantil e amava trabalhar com crianças.
Em dezembro de 2016, estava meio difícil de achar trabalho lá em Troyes e uma amiga da Sophie mostrou a ela o intercâmbio de au pair e uma oportunidade de trabalho em Londres. Até então, a Sophie nunca tinha saído da França e ela também não tinha o sonho de morar fora, mas ela achou legal essa ideia porque via a oportunidade de melhorar o inglês, sair da zona de conforto e, além disso, ela estaria trabalhando com crianças e ganhando experiência. Então, ela decidiu aplicar para essa vaga em Londres. Ela iria cuidar de duas crianças, uma de 9 e outra de 4 anos. A mãe disse que trabalhava no mundo da moda e para Sophie, que era interessada em cinema, isso foi um ponto interessante. Além de que os pais eram franceses, isso facilitaria muito a comunicação e ela se sentiria mais segura. Comparada com Troyes, que tem uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, Londres é um mundo completamente diferente. Apesar de apreensiva, a Sophie via isso como uma boa oportunidade. Eu acho que, assim como eu, muitas au pairs se identificam com a história da Sophie, mudar de país e morar na casa de outras pessoas para cuidar de crianças que não é fácil, tudo isso é bastante coisa para lidar. Eu sempre digo que há um misto de sentimentos envolvidos no processo e muitas vezes temos as expectativas lá em cima. Bom, em janeiro de 2016, logo após fazer 20 anos, a Sophie, com esse mix de sentimentos entre nervosismo e animação, se mudou para Londres. Infelizmente, ela nunca voltou para casa. No começo, a experiência da Sophie parecia ser positiva. Ela demonstrava estar feliz lá, postava foto nas redes sociais, o que não quer dizer nada, né, gente? Fotos felizes de Instagram e Facebook não são a realidade. Mas a Sophie estava sempre em contato com a mãe e sempre dizia coisas positivas, ela não reclamava das crianças, dizia que conversava bastante com a host mom, tomavam chá juntas e a host, que adorava tudo relacionado à beleza, até a incentivou a se maquiar e fazer o cabelo para tirar umas fotos. Alguns vizinhos disseram depois que nem sabiam que a Sophie era uma au pair ou uma babá. Eles achavam que ela era parente da família, porque ela passava o tempo todo com as crianças, estava sempre com a família e nunca a viam sair com amigas ou algo assim. O que é bem comum sendo au pair, a gente vai conhecendo outras au pairs na área, marca de sair junto, dependendo da idade das crianças, dá para marcar de levar as crianças para brincarem juntas, mas parecia não ser o caso dela. Um dono de um restaurante local disse que desde que a conheceu, ou ela estava sozinha ou com a família. Os pais que contrataram a Sophie como au pair são Sabrina Kuider, de 35 anos, e Oussem Medouni, de 40 anos. A Sabrina nasceu na Argélia, mas cresceu em Paris. Conheceu o Sam quando ela tinha 18 anos, enquanto ela trabalhava lá em Paris, e em pouco tempo eles começaram a namorar. O relacionamento deles durou 17 anos no total, mas foi bem conturbado. Em 2009, a Sabrina decidiu mudar para o Reino Unido para começar a trabalhar, para arrumar um trabalho. E ele foi junto com ela. Ela começou a trabalhar como babá, depois como maquiadora, e ela tinha o sonho de ser estilista. O Sam começou a trabalhar em um banco e seguiu nessa carreira. Apesar de viverem juntos e terem até mesmo uma certidão de casamento, na prática o relacionamento era diferente. A Sabrina se referia ao Sam como um amigo ou um familiar e continuava namorando publicamente outros homens. Aparentemente, também nenhuma das duas crianças eram filhas biológicas dele. Em 2011, a Sabrina já tinha o primeiro filho e chegou a se separar do Sam. Ela foi viver um romance com outro homem, mas as coisas não deram nada certo. Esse homem era Mark Walton, um produtor musical famoso e bem-sucedido que na época estava gerenciando uma boy band, e ele já trabalhou com nomes grandes da música como Lady Gaga e Jennifer Lopez. Mas eu volto no Mark mais pra frente. Em 2013, com o fim do romance, a Sabrina volta a morar com o Sam. Eles estavam agora com 2 crianças e moravam em uma área muito boa em Londres.
É um bairro bem unido, em que os moradores se conhecem, se juntam para fazer coisas na rua, sabe? E eles dizem que o casal não era muito sociável com as pessoas do bairro. Eles não iam nas festas que a comunidade fazia, mas que tudo bem, pareciam amigáveis e pareciam que viviam com uma vida boa, né? No luxo mesmo, porque ela trabalhava no ramo da moda e ele no banco. As vidas da Sabrina e do Sam se cruzaram com a da Sophie quando eles a receberam como au pair na casa deles em janeiro de 2016. Bom, depois de um ano lá em Londres, nesse intercâmbio, a Sophie começou a relatar para a mãe o desejo de voltar para casa, mas que estava sem dinheiro para pagar as passagens. A mãe disse que se ela estava infeliz, deveria sim ir embora e que iria ajudar. Assim que recebesse o salário, mandaria um dinheiro para Sophie para ela pagar as passagens de volta para a França. Certa vez, a Sophie disse que teve um desentendimento com a Sabrina e iria embora. Mas logo em seguida, a Sabrina ligou para a mãe da Sophie e disse que estava tudo bem, que queria que a Sophie ficasse mais um tempo lá, que foi uma discussão boba, um desentendimento pequeno, mas que tudo ficaria bem. A mãe da Sophie já tinha falado várias outras vezes com a Sabrina e, por conversar em francês, passava mais confiança, e a mãe da Sophie achou que realmente pudesse ter sido uma discussão boba por causa do trabalho, por causa das crianças, mas nada demais. Depois de um tempo, as reclamações da Sophie pararam, mas ela só podia falar com a mãe por telefone, por ligação, né? E sempre com a Sabrina por perto. As pessoas do bairro começaram a perceber que a Sophie estava cada dia mais triste e pensavam que era porque ela devia estar com saudade de casa. Um dia, a Sophie estava naquele restaurante que o dono disse que via ela sempre sozinha ou com a família, e ela estava bem triste. Ele perguntou se estava tudo bem e ela disse que ela não estava bem, que ela queria voltar para casa, mas que ela não tinha dinheiro. Ele disse que podia emprestar o dinheiro para ela e que depois ela pagava. Ela negou a ajuda e ficou por isso mesmo. Um outro dia, conversando de novo com ele, ela começou a chorar e disse que a Sabrina bateu nela. Ele perguntou por quê, né? Ficou surpreso, e ela disse que a Sabrina bateu nela porque ela deixou a manteiga cair no chão. Ele ficou muito preocupado e falou que ela precisava sair daquela casa e disse que ele podia ajudar, ia tentar arrumar um trabalho para ela, uma casa para ficar, mas ele nunca teve uma resposta. Ela não disse se queria a ajuda dele de fato ou não e voltou para casa da host family naquele dia. Dia 20 de setembro de 2017, alguns vizinhos viram uma fumaça preta e um cheiro estranho vindo do quintal da família. Com medo de que pudesse ser algo mais sério e sabendo que haviam crianças na casa, um dos vizinhos resolveu chamar os bombeiros. Quando eles chegaram, o Sam abriu a porta e disse que estava fazendo um churrasco. Os bombeiros pediram para ir até lá no quintal e realmente tinha uma churrasqueira com uns pedaços de frango na grelha, mas perto da churrasqueira havia também uma fogueira, que era o que estava causando essa fumaça e o cheiro estranho. Os bombeiros perguntaram o que era aquilo e o Sam disse que ele estava assando um cordeiro. Os bombeiros decidiram apagar o fogo por segurança e também acharam aquela história toda muito esquisita. Foi aí que eles acharam algumas coisas no meio das cinzas, um bracelete, pedaços de óculos, roupas, e de repente um dos bombeiros acha dedos humanos e um pedaço de nariz. O bombeiro questiona o Sam: "Por que você está queimando um corpo?" E o Sam diz: "É um cordeiro." A polícia foi acionada e o Sam continuava negando tudo, dizendo que estava apenas assando um cordeiro na fogueira. A polícia o levou sob custódia e iniciou uma investigação. A polícia ligou para Sabrina, que disse que estava com as crianças no parque e quando saiu de casa estava tudo normal. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Os vizinhos sabiam quem morava na casa, né? Os pais, as crianças e a au pair. E isso foi contado para a polícia. Quando perguntaram para Sabrina sobre a Sophie, ela disse que ela tinha se demitido e voltado para a França há 2 dias e não tinha mais notícias. A polícia achava que tinha algo errado e prendeu a Sabrina também.
Ela continuou negando qualquer envolvimento no caso e começou a dizer que a au pair se achava a dona da casa, não cuidava bem das crianças, ficava horas no sofá e no celular. A impressão que os policiais tinham era que a Sophie tinha sido uma decepção para a família. E a Sabrina continuava acusando, dizendo que a au pair roubou ela e se envolveu com atividades ilícitas. Conforme a investigação foi avançando, com depoimentos de pessoas e provas que encontraram na casa e no celular do casal, a polícia foi descobrindo o horror que a Sophie viveu naquela casa nos últimos meses. Apesar da Sophie trabalhar muito e quase não ter vida social, até então estava tudo bem, mas algo aconteceu ali no verão de 2017 e a host mom começou a culpar a Sophie por tudo. A acusou de ter roubado um anel de diamantes e a Sophie não tinha nada a ver com isso. Ela negava tudo e aí a obsessão da Sabrina se tornou uma paranoia de que a Sophie estava conspirando contra ela e a família dela. Os dois, Sabrina e Sam, confiscaram os documentos dela, o celular e pararam de pagar o salário que ela tinha direito como au pair. Tudo isso para que ela confessasse o que tinha feito para eles, ou o que a Sabrina, em seus delírios, achava que ela tinha feito. E o que aconteceu nesse verão de 2017 que ativou esse gatilho paranoico e obsessivo da Sabrina com a Sophie? Lembram do romance da Sabrina com o Mark, aquele produtor musical famoso? Agora eu vou me aprofundar um pouco na história deles. Eles se conheceram em um banco, ela estava conversando com o gerente e ele estava na fila. O gerente os apresentou e eles trocaram contato. A Sabrina chamou o Mark para um encontro e quando ele chegou lá, tinham mais 11 homens no mesmo lugar. Todos meio confusos porque todos achavam o mesmo que o Mark, que seria um encontro amoroso. Acontece que a Sabrina reuniu esses caras lá para vender um esquema de pirâmide. O Mark estava muito interessado nela e disse que até comprou lá o que ela estava vendendo porque ele queria ajudar a Sabrina. Eles começaram um relacionamento e depois de 5 ou 6 meses eles foram morar juntos. O Mark pagava todas as contas e bancava não só a Sabrina, mas o filho mais velho dela também. Ele estava apaixonado e feliz. A Sabrina, simpática, divertida e doce, não demorou muito para deixar de existir. Ela tinha mudanças de humor repentinas, eles brigavam muito e ela se tornava violenta. Ele conta que uma vez, eles moravam juntos há mais de um ano, ele estava procurando um caderno dele em um armário e encontrou fotos da Sabrina com outro homem. Ele foi até ela com as fotos e perguntou quem era esse cara. E ela já explodiu, começou a gritar, disse que ele estava mexendo nas coisas dela e que ele queria controlar ela, jogou as fotos pela janela do 5º andar. Ele, já querendo evitar o confronto e cansado das brigas, se virou para sair e ela jogou um cinzeiro de vidro nele, que felizmente acabou acertando a parede. Ele diz que levou socos e tapas durante muito tempo no relacionamento, pelos mais diversos motivos. Uma vez, ela acordou ele com um soco no queixo porque ele estava roncando. Eles tinham 4 babás em tempo integral para o filho mais velho da Sabrina, e ela acusou todas as babás de terem tido um caso com o Mark. Chegou a instalar câmeras e passar o dia vendo as filmagens porque ela dizia ter certeza que ele estava traindo ela e que as babás queriam tomar o lugar dela. O Mark diz que isso nunca aconteceu, ele nunca traiu a Sabrina e essas paranoias dela só aumentavam, mas que ele a amava apesar de tudo e não conseguia terminar. Em 2013, ela disse para ele que estava grávida, ele ficou muito feliz e animado com a notícia. Alguns meses depois disso, quando ele voltou para casa de uma viagem, ela não estava lá. Ele ligou querendo saber onde ela estava, o que tinha acontecido. Ela disse que tinha ido para a França porque a mãe dela estava doente e ia ficar um tempo lá. E aí ela parou de responder mensagem, de atender o telefone. Depois de um tempo, ela ligou para ele e disse que sofreu um aborto. E desligou. Ele ficou sem entender nada, ficou triste com a notícia, mas ele achava aquilo tudo muito confuso e resolveu ir conversar com o irmão da Sabrina. E descobriu que era tudo mentira, o bebê estava bem. Eu não sei se já tinha nascido ou não, mas estava bem.
Ou seja, a Sabrina era doida, manipuladora, mentirosa compulsiva, obsessiva e paranoica. O relacionamento durou 2 anos e acabou em 2013. Quando terminaram, a Sabrina denunciou o Mark pelo menos umas 30 vezes na polícia, dizendo que ele era um stalker, que ele mandava helicópteros ficarem sobrevoando a casa onde ela morava para espionar a vida dela, que ele controlava ela com magia negra, disse até que ele tinha abusado sexualmente dos gatos dela, pelo que eu entendi. Ela tinha perdido o controle e não podia deixar por isso mesmo. Ela queria tomar esse controle de volta, chamando a atenção dele e tendo ele de volta ou se vingando. Ela chegou no auge de entrar em contato com grandes clientes do Mark e dizer que ele era um pedófilo. Ela tentou sujar a reputação dele a todo custo depois da separação. Ela se mudou de volta para morar com Sam e mesmo depois disso tudo, o Mark ainda a ajudava financeiramente por causa do filho. Mas ele tinha desconfianças de que a criança poderia não ser filho dele e pedia um teste de DNA para comprovar a paternidade. E isso era sempre negado por ela. Como ela não aceitava e não tinha acordo, ele, que não tinha certeza se o filho era dele ou não, resolveu parar de mandar dinheiro para Sabrina até que tudo fosse esclarecido. E isso aconteceu no verão de 2017. Ele se mudou para Los Angeles e parou de bancar a Sabrina. E agora ela não tinha mais ele ao alcance para inventar as loucuras de perseguição e atingi-lo, porque ele tinha se mudado, e ela não recebia mais dinheiro nenhum. E foi aí que ela perdeu o controle total, e toda a frustração, raiva e essa obsessão pelo Mark se virou contra a Sophie. Bom, a polícia descobriu, como eu já disse, que eles confiscaram documentos, passaporte e o celular da Sophie e pararam de pagar o salário. Claro, né? A Sabrina agora nem dinheiro tinha, porque o Mark parou de pagar as contas dela. A Sabrina e o Sam começaram a fazer gravações de áudio e vídeo, coagindo a Sophie a confessar que era culpada. Culpada de quê? De ser inocente, ingênua, de não sair daquela casa ao menor sinal de descontrole da host mom, de não ter feito amigas de intercâmbio, que em caso de uma host family abusiva, os amigos que fazemos são as pessoas que vão dar suporte, ou até mesmo são os que alertam que aquela situação não tá certa, não tá tudo bem. O que a Sabrina queria que a Sophie admitisse era que ela estava tendo um caso com o Mark e agindo como uma espiã, contando tudo para ele sobre ela e a família. A Sophie nunca conheceu o Mark na vida, mas a Sabrina insistia que a au pair tinha sim um caso amoroso com o Mark, disse que chegou a ver os dois juntos na rua, que sabia que eles estavam tendo relações sexuais e que tudo isso fazia parte de uma grande conspiração contra a família dela. A au pair estaria nesse complô para que o Mark tivesse acesso à casa e pudesse drogar e agredir sexualmente a Sabrina, o Sam e as crianças. O Sam embarcou nessa história e acredita-se que os dois sofriam de um raro distúrbio psicológico chamado psicose dupla, que é quando os sintomas psicóticos são compartilhados por 2 pessoas. E a Sabrina também já tinha sido diagnosticada com a síndrome borderline, que é caracterizada pelas mudanças súbitas de humor, medo de ser abandonado pelos amigos e comportamentos impulsivos. E agora eu vou entrar em alguns detalhes mais profundos do caso, sobre toda a tortura psicológica e física que a Sophie sofreu. Então, se você não se sente confortável, é melhor pular um pouco aí o episódio. Durante o julgamento, ouviu-se 8 horas de gravações de áudio em que o casal interrogava a Sophie. Eu li as transcrições dos áudios e parecia, assim, um interrogatório policial. Eles perguntavam a mesma coisa de novo e de novo, como se quisessem cansar a Sophie e obter uma confissão. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês dessas gravações. Áudio 1, 8 de setembro. O Sam começa dizendo: ok, peraí, vamos começar de novo. Ou seja, já estavam interrogando a Sophie antes e agora começaram a gravar. E ele segue dizendo: então, tudo que você disse para Sabrina, por que você disse tudo aquilo para ela? A Sabrina diz: ela estava chorando mais cedo e me disse:
Eu fiz algo errado e estou envergonhada de mim mesma. E se referindo a Sophie, ela diz: você levou ele lá, eu tenho evidências. O Sam diz: sim ou não? A Sophie responde: não, eu não me lembro. O Sam diz: quê? A Sophie diz: eu não me recordo de ir na casa de alguém com o... E aqui tem alguns asteriscos na transcrição. Eu acredito que seja o nome do Mark. A Sabrina e o Sam continuam interrogando o porquê ela disse isso para Sabrina então e ficam discutindo lá entre si e não se ouve a voz da Sophie. Um determinado momento, o Sam diz para Sophie: sit properly. You needn't be scared, ok? Sente-se direito. Você não precisa ficar assustada ou você não precisa ter medo, ok? O que sugere que provavelmente a Sophie estava bem acuada e demonstrando estar assustada. Eles continuam interrogando ela e perguntando o porquê ela tinha falado aquilo para Sabrina e se era mentira. E a Sophie respondeu: eu estava com medo. A Sabrina começa a falar que a Sophie era uma mentirosa, que ela ia para a prisão por causa do que ela fez, que ela, Sabrina, era uma pessoa boa e estava tentando ajudar a Sophie, mas que ela precisava dizer a verdade, porque ela estava mentindo e que ela não iria voltar para a França até contar a verdade para Sabrina. No áudio 2, gravado em 11 de setembro, eles interrogam a Sophie querendo que ela diga onde é a casa que ela se encontra com o Mark. O tempo todo, ela e o Sam ficam dizendo várias coisas, perguntando onde é a casa, dizendo que ela vai para a prisão e não se ouve a voz da Sophie em nenhum momento. O final desse áudio é meio confuso, mas a Sabrina diz algo e no final ela fala: eu vou matar você, seja rápida. Em outro áudio gravado, a Sabrina começa a perguntar de uma mulher, se a Sophie conhece aquela mulher, mas depois ela começa a perguntar quantas vezes o Mark foi lá. Quantas vezes a Sophie deixou ele entrar na casa? A Sophie responde: ele veio sozinho. Gente, ela estava tão abalada, tão torturada, que ela confessou uma coisa que não era verdade. Mais uma vez eu digo, ela nunca conheceu o Mark na vida. A Sabrina e o Sam não deixavam a Sophie comer. Sim, ela estava passando fome e ficou extremamente magra. Existe uma foto recuperada pela polícia do celular do casal que mostra a Sophie sentada muito, muito magra. A Sophie era magra, gente, mas nessa foto o rosto dela tá tão fininho, com aspecto doente mesmo. Pesquisando sobre esse caso, eu vi essa foto várias vezes e toda vez me dá vontade de chorar. A Sophie não tá só extremamente magra, mas com um semblante de alguém que parecia que nem estava mais ali, profundamente triste. Eu vou deixar algumas fotos relacionadas ao caso lá no Instagram, @casosdeaupair, mas essa eu não vou postar. Eu quero colocar somente fotos da Sophie sorrindo e feliz, para lembrar que ela era uma jovem com sonhos, com planos e com uma vida inteira pela frente, que foi tirada por causa da loucura e obsessão de uma mulher e da submissão do marido que embarcava na loucura da esposa. Nas últimas 2 semanas antes de ser assassinada, Sophie não tinha permissão para sair da casa. Ela foi espancada, eles bateram nela com um cabo elétrico, ela tinha uma fratura na mandíbula, uma no externo, que é um osso do peito, e 5 costelas quebradas. E no fim, eles a afogaram em uma banheira. A mala da Sophie foi encontrada em um lugar que eles guardavam caixas, tipo uma casinha fora da casa para armazenar coisas. O passaporte dela nunca foi encontrado e os investigadores acreditam que o casal tenha o destruído. No quarto extremamente pequeno e escuro, onde a au pair dormia, eles acharam um bilhete escrito por Sophie que dizia: Why me? I need help to stop them. Por que eu? Eu preciso de ajuda para parar eles.
O julgamento de Sabrina e Sam começou em março de 2018. Ambos se declararam inocentes do assassinato e jogavam a culpa um no outro. O advogado de defesa tentava basicamente alegar insanidade. O Mark testemunhou contra Sabrina no julgamento e ele afirmou ao tribunal que a primeira vez que ele ouviu falar da Sophie foi em 21 de setembro, quando a polícia de Londres o contatou no dia seguinte do assassinato. Sabrina e Sam foram ambos condenados à prisão perpétua. A Sabrina escreveu uma carta que foi lida durante a audiência que dizia: Cara Sophie, que a paz esteja com você. Em primeiro lugar, desejo que todos, incluindo Sophie, especialmente seus pais e família que estão sofrendo muito, saibam o quanto sinto pelo que aconteceu com Sophie. Nós compartilhamos muitos bons momentos juntos, bem como dores, até que as coisas deram terrivelmente errado e acabou nessa terrível tragédia. Penso em você todos os dias e estou chocada e triste por você não fazer mais parte desse mundo. Parece um sonho horrível para mim, do qual eu gostaria de poder acordar. Todos os dias vivo com tristeza e tristeza. Sofro todos os dias pensando em você e no que aconteceu com você naquela noite terrível. Eu só queria poder voltar no tempo para que isso nunca acontecesse e você ainda estivesse viva conosco hoje. Agora vou viver sem esperança e não consigo me imaginar sendo feliz novamente. Eu luto todos os dias e estou muito decepcionada comigo mesma. Sophie, eu gostaria que as coisas pudessem ter sido diferentes e espero que você descanse em paz com Deus. Bom, gente, é isso. Eu não acredito em nenhuma palavra do que a Sabrina diz nessa carta. Provavelmente os advogados a instruíram a escrever algo que talvez pudesse ser um apelo emocional para o júri. Acredito que a Sabrina era manipuladora e causava uma certa intimidação na Sophie, que era o lado mais fraco dessa relação totalmente abusiva. Por isso, eu deixo aqui meus 2 recados, que eu sempre reforço em todos os episódios. Escolham bem a sua família, sempre deem uma olhada se a família já não está nas listas de família perigo que temos lá nos grupos, e façam amigos. Tenham uma rede de apoio nesse ano de intercâmbio, porque é muito, muito importante. Talvez se uma amiga tivesse convencido a Sophie a sair de lá. Enfim, deixo também um aviso que eu acho importante. Se você souber de uma au pair ou qualquer outra pessoa que esteja sofrendo maus tratos, que aparece super magra, diz que apanhou, não hesite, chame a polícia. É isso, eu espero que a Sabrina e o Sam apodreçam na cadeia e que isso não aconteça com mais ninguém. Esse foi um episódio bônus aqui do podcast. Eu volto em algumas semanas com mais casos de au pair.